Graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus entre na tua casa e faça uma transformação naquilo que é necessário. Que Deus leve a paz ao seu lar. Que a presença do Senhor seja favorável a ti. Que Deus opere poderosamente na tua casa, na tua família, em tudo que você fizer. Que Deus esteja no controle da tua vida. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que está escrita em Gênesis capítulo de número 32. O verso é o 22 em diante. Diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro e fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Que o Espírito de Deus seja conosco, que Ele nos abençoe, que essa palavra que for lançada ao teu coração, aquele que ouvir esta palavra, ele venha absorver como esponja o máximo que puder, colocando na sua vida e praticando, em nome de Jesus. Queridos, o tema dessa ministração é quebrando regras. A gente muitas vezes, no decorrer da vida, precisamos quebrar algumas regras. E aqui o texto fala de um homem chamado Jacó, um homem que não tinha um passado bom, um homem que tinha um passado marcado por ações negativas, ações que contrariavam a sociedade e até a vontade de Deus. E Jacó, ele, depois de ter feito tantas coisas ruins, ele sai da casa dos seus pais e ele vai para um lugar que o seu pai tinha lhe pedido, para a casa de um parente. Durante 20 anos, Jacó lutou pela sua esposa, trabalhou em prol da sua esposa, e depois ele trabalha apenas 6 anos em prol de si. Em Gênesis capítulo 32, 24, diz que quando ele voltou, ele ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Na luta, o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu: não te deixarei, se
não me abençoares. Jacó aqui, ele tinha um propósito, mas para alcançar esse propósito ele precisava quebrar algumas regras. A regra era deixar aquele homem, pois já tinha rompido o dia. A regra era parar. Eu não vou continuar, não quero mais lutar. Deixa-me ir, estou sufocado. Mas Jacó não parou, porque Jacó tinha um propósito, e o propósito era de ser abençoado. Enquanto aquele homem não liberasse a bênção, Jacó não deixaria. Querido, as lutas geram resultados satisfatórios quando nós lutamos com propósito. Quando nós lutamos com propósito. Não é dando soco no ar, como muitos fazem, dando socos no ar. É lutar com propósito. Diz a palavra de Deus que em Gênesis capítulo 32, no mesmo, verso 28, disse aquele homem: já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O propósito era vencer. O propósito era ser abençoado, era prevalecer na luta. Nós não podemos lutar sem propósito. Aonde nós iremos chegar? Nós iremos cansar e não venceremos a batalha. Porque sem propósito não há vencedores. Para vencer eu tenho que ter um propósito, um objetivo. Quem luta tem mais probabilidade de vencer. Muitos não vencem, querido, porque não querem encarar as lutas. A nossa vida é feita de lutas. Eu venço uma, eu apenas venci uma, mas virão outras pela frente. Mas eu me fortaleci naquela que eu venci. Eu me preparei naquela que eu venci. Quando outra vier, eu já tenho um certo preparo, talvez não o suficiente para outra luta, mas já tenho uma base. Sabe, em Romanos capítulo 15, 30, Paulo, falando aos romanos, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. A nossa luta, ela é espiritual. Ela é espiritual. E Paulo, naquele momento, estava pedindo ajuda ao povo para lutar com ele. Para lutar com ele. Ora, quanto mais se unissem a ele em luta e oração, porque é uma batalha espiritual, melhor seria. Haveria mais probabilidade de vencer. O próprio Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses 2:2, ele diz: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta.
O grau de dificuldade define o tamanho da luta. Se a tua luta é grande, maior é a tua vitória. Quanto mais difícil for, maior é a nossa vitória. Se você não luta, você nunca vai chegar a ser um vencedor. Porque nós fazemos parte de um exército que luta constantemente, porque a nossa luta é diária, é matando o gigante, se levantando outro. Você vence o gigante e outro aparece. Você mata o leão e outro aparece. Em Hebreus 12, diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Queridos, uma luta frequente. Quando você vai dormir, você diz: Pai, muito obrigado. Graças a Deus, porque eu venci esse dia. Eu venci essa batalha. Mas na manhã seguinte você diz: Senhor, me prepara para este dia, para que eu vença as batalhas deste dia, as lutas deste dia. Até quando você vai viver debaixo de regras? Viver de regras é viver no natural. A fé, querido, ela não se baseia em regras. A fé é sobrenatural. A fé é invisível. Não é em regras humanas. No capítulo 5 de Marcos, verso 25, fala de uma mulher que sofria com hemorragia, fluxo de sangue. Fluxo de sangue. Sim, aquela mulher há muito tempo vivia sofrendo disso. Ela tinha uma vida sofrida. Uma vida sofrida, uma doença incurável. Gastou todo o seu dinheiro, todo o dinheiro que tinha, e as coisas só pioraram, porque agora, além de pobre, continuava doente. Antes ela era rica doente, agora pobre doente. Ficou pobre e continuou doente. A mulher estava no fundo do poço. Sabe, irmãos? E ela ouviu falar da fama de Jesus, os milagres que Jesus tinha feito, que Jesus operava. E esta era a última e única solução dela. Mas os homens tinham criado regras. As regras quebradas pelaquela mulher era morte por apedrejamento.
Ela não podia sair. Ela vivia isolada. Porque ela era imunda. Agora o dilema na vida daquela mulher: se eu não quebrar as regras, vou morrer. Se eu quebrar, poderei ser curada. É tudo ou nada. Vou arriscar. Quebradores de regras humanas sempre se dão bem. Por causa de regras, muitos tardam os seus sonhos. Muitos sonhos são engavetados por causa de regras humanas. Daniel, no capítulo 6 de Daniel, verso 7, fizeram um decreto e disseram: é proibido fazer petições a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei. Sejam lançados na cova dos leões aqueles que não fizerem petições a ti, somente a ti. Sejam lançados todos aqueles que fizerem contrário ao decreto. Sabe, irmãos, no capítulo 6, verso 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia ele se colocava de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel quebrou regras. Não pode não. O fulano disse que não pode. Daniel quebrou regras. O que dizia? Seja lançado na cova dos leões. Daniel foi. Deus não impediu Daniel de ir, porque Deus gosta de fazer coisas grandes. Lançaram Daniel na cova dos leões, mas não lançaram Daniel. Deus foi com Daniel. Deus entrou na cova dos leões com Daniel, e o nome do Senhor foi glorificado através da vida de Daniel, porque não abriu mão. De honrar a Deus por causa de um decreto humano. Sabe, querido, diz a palavra que Daniel prosperou no reinado de Dário, no reinado de Ciro Persa. Daniel foi um dos homens mais fiéis da Bíblia. A mulher hemorrágica se atreve a tocar em Jesus. Entra entre os homens, imunda, e ela se atreve a tocar em Jesus. Os lutadores, queridos, lutam com um só propósito: vencer, vencer e vencer. Ela disse: se eu apenas tocar, ficarei curada. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vêem.
decreto nenhum pode me impedir de exercer a minha fé. Porque a minha fé eu não alcanço por intermédio de decretos humanos, mas a minha fé, ela é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não vejo, que não se veem. Em Lucas capítulo 5, 29, diz a palavra de Deus: e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo, está curada do seu flagelo. As regras impedem o milagre de acontecer. As regras impedem o milagre de acontecer. Você quer ser abençoado, mas você está agindo segundo a vontade dos homens? Você está cumprindo todos os decretos humanos e deixando Deus, se afastando de Deus? Isaías capítulo 61 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. O Senhor, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. A Bíblia diz: prega o Evangelho. Você cria um decreto para si mesmo e você diz: tenho vergonha, não tenho tempo, não posso, estou muito atarefado, não fui chamado para isso. Isto não é para mim. Quebra as regras. Você cria regras para impedir que o poder de Deus venha agir através da sua vida. Todos foram chamados a pregar a palavra de Deus. Todos. Você diz: tenho vergonha. A Bíblia diz: colocai a mão sobre os enfermos e serão curados. Você diz: isso é coisa para o pastor. Deus não especificou dessa forma. A Bíblia diz: você expulsai demônios. Você diz: eu tenho medo. Até quando você vai viver criando regras
para impedir o agir de Deus em sua vida, para impedir que a glória de Deus se manifeste através de você, como se manifestou na vida de Jacó, como se manifestou na vida da mulher hemorrágica, como se manifestou na vida de Daniel. Até quando você vai criar regras? Quebre as regras. Deixa Deus te fazer um vaso de honra em suas mãos. Deixa o ilimitado agir no limitado. Deus quer te usar. Abra mão das regras e deixe Ele fazer o que Ele bem entender através da sua vida. Ele não vai te deixar só. Quando você honrá-la, Ele vai sempre estar contigo. Não importa qual seja a situação, quebre regras e o poder de Deus vai te dar livramento, vai te dar sabedoria, vai te dar paz, vai te dar vitória. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe seu ministério, que Deus lhe dê sabedoria e entendimento a cada dia, para levar esta palavra aos cativos, aos oprimidos e aos sobrecarregados. Que a paz do Senhor seja com todos vocês. Que a bênção dos céus, o reino de Deus, venha derramar sobre sua casa, bênção sem medida. Que você seja coberto pelo sangue de Cristo, para que nada venha tocar. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O nosso Deus gosta de homens e mulheres que lhe honrem, ultrapasse a sua vontade para fazer a vontade de